de tanta comunhão com o Senhor nosso Deus, mas com muita cautela e carinho, ouçamos a voz do Senhor através da ministração da palavra do Senhor nosso Deus. Pastor Kleber Maia tem estado conosco desde o primeiro momento da nossa convenção, da nossa AGO, tem trazido palavras voltadas para o nosso coração, para as nossas lutas, dificuldades, certamente palavras que foram de encontro às situações que temos passado na igreja, na capital, aqueles que estão no interior. Muitos dos nossos pastores voltaram renovados pelo poder da palavra do Senhor nosso Deus. Desde já, queremos com muita alegria passar a palavra para o pastor Kleber Maia. Queridos irmãos, com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. É muito bom estar aqui nesta noite, na casa do nosso Deus, celebrando ao Senhor e agradecendo a Ele por essa história tão bela e por tantas coisas que Ele tem feito. Eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concede de estar aqui, de poder participar desse momento histórico, 30 anos da Confradece, e mais uma escola bíblica de obreiros que pude aqui estar com os queridos irmãos. Agradeço a confiança, o convite do pastor Osíris Júnior. Muito obrigado por confiar a mim essa responsabilidade tão grande de trazer aqui a palavra de Deus durante esses dias, e creio que o Senhor tem falado conosco por meio da sua palavra. Eu quero convidá-los a abrirmos a Bíblia na segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2. Eu quero ler apenas alguns versículos aqui, e a partir desse texto, olhando para esse texto, trazer uma palavra para todos nós, e especialmente para aqueles que nesta noite estarão sendo consagrados, estarão sendo ministros, ou que estarão assumindo novos cargos, novos postos nesta convenção. 2 Timóteo, capítulo 2. Obrigado, querido. Verso 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Se você tivesse a oportunidade de conversar com um homem de Deus, um homem experiente, um homem que tivesse uma bagagem, um homem idôneo, um homem que tivesse uma história, você pudesse perguntar a ele: me dê 3 conselhos para o meu ministério, me dê 3 dicas importantes para ser um bom obreiro. Se você encontrasse alguém que você pudesse pedir um conselho assim, você aproveitaria? Se você pudesse ter tido alguns minutos com Billy Graham, ou tivesse alguns minutos com o seu pastor presidente, ou com alguém que você tem como seu orientador na sua carreira, e pedisse alguns conselhos importantes a ele, você aproveitaria esta oportunidade? Eu espero que sim.
porque todos nós precisamos de orientação para a vida ministerial. Feliz é aquele que tem alguém que o ajude, que o oriente, que o tome pela mão, que lhe mostre como caminhar corretamente nessa estrada que não é tão fácil, a estrada de servir ao Senhor no ministério. O apóstolo Paulo escreveu esta epístola no final de seus dias. É provavelmente a última epístola que ele escreve. Então é um homem de Deus maduro, experiente, e agora ele está orientando um jovem pastor, seu filho na fé, Timóteo. E ele vai agora trazer para Timóteo não apenas conselhos para ele, mas que Paulo deixa claro: ensine a outros o que eu vou lhe ensinar, e que eles também possam ensinar a outros estas mesmas verdades. Pois nesta noite eu me encarrego de dar continuidade a essa sequência de alguém que precisa ensinar a outros essa verdade. E vamos olhar 3 metáforas que o apóstolo Paulo usa para falar do pastor e do seu trabalho, do obreiro e do desempenho no serviço de Cristo, para falar das atitudes que nós devemos ter como obreiros do Senhor. Primeiro conselho de Paulo, primeira atitude que ele dá para quem quer ser obreiro: sofra como um bom soldado. Tenha a persistência de um bom soldado. Ele vai dizer no verso 3: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nós fomos chamados, queridos irmãos, para um ministério que não é um parque de diversões, nem de longe. A obra de Deus é uma guerra. Porque quando você assume uma posição no reino de Deus, o reino contrário assume uma posição contra você e você está numa guerra. Paulo não diz que o Senhor nos chamou para fazer parte de um clube, ele diz que nós somos recrutados para a guerra. Mas quando fomos recrutados para a guerra, nós somos recrutados para sofrer como um soldado. Por que sofrer? Porque o sofrimento é inevitável para o obreiro. Porque nós estamos em guerra e não podemos deixar o outro lado ganhar de jeito nenhum. Porque nós estamos em guerra e não queremos que o outro lado ganhe vantagem. Então é preciso esforço. Mas é interessante que o apóstolo Paulo não chama Timóteo apenas para sofrer. Ele diz: sofra como um soldado. Porque o obreiro não sofre como um coitado. Nem sofre como um azarado. Ele sofre como um soldado. Ele sofre sabendo que eu estou sofrendo, mas isso é um treinamento para a guerra. Quem já foi soldado aqui sabe que a vida de soldado não é fácil não. Tem que ralar, tem que subir, tem que descer, tem que correr, tem que fazer tanta coisa. E por que soldado tem que sofrer? Porque quando chegar a guerra, ele precisa estar preparado para lutar, para guerrear. Ele tem uma missão a cumprir e, portanto, ele precisa ser um bom soldado de Cristo Jesus. Paulo diz: sofra como um soldado. E tem uma coisa ainda que o soldado precisa atentar. Ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Pastor, quer dizer que eu não posso trabalhar em mais nada? Não, você pode trabalhar em muita coisa, mas não pode trabalhar em nada que lá você não possa ser soldado de Cristo. Você pode ser obreiro e pode ser vendedor, pode ser obreiro e pode ser carpinteiro, pode ser obreiro e pode ser professor, mas lá você continua sendo soldado de Cristo Jesus, no lugar em que você está trabalhando. Nunca se envolva em algo que não permite que lá você seja soldado de Cristo. A ideia é esta que Paulo está nos passando. Nós temos que ser soldado e tem mais uma coisa. Soldado não agrada a si mesmo. Soldado não agrada a qualquer um. Nós somos chamados para
agradar aquele que nos alistou para a guerra. Infelizmente, nós vemos pessoas que não entendem esta realidade e acham que a vida de obreiro é sombra e água fresca porque querem agradar a si mesmo. Deus prometeu descanso para os seus, mas Ele não é aqui. Nós temos certeza que um dia nós vamos descansar das nossas lutas, mas não é aqui esse descanso não. Enquanto estamos aqui, é guerra contra o mal, é soldado 24 horas, é obreiro que passa por um sofrimento, mas que sofre como soldado de Cristo Jesus. Então ele evita as distrações porque ele é soldado. Ele foge daquilo que diminui a sua capacidade de servir porque ele é soldado. Ele está em treinamento e agora ele faz da sua luta um preparo para crescer no ministério. Faça da luta de hoje um preparo para as vitórias de amanhã, porque você é soldado de Jesus, e o Senhor, Ele nos capacita para fazer a obra, mesmo quando passamos por sofrimento. Uma anotação tirada do diário de John Wesley, manhã de domingo 5 de maio, preguei numa igreja e pediram para não voltar mais. Tarde de domingo, 5 de maio, preguei em outra igreja, os diáconos me mandaram sair e fecharam a porta. Manhã de domingo, 12 de maio, preguei em uma igreja, não posso voltar mais lá. Manhã de domingo, 19 de maio, estive em outra igreja, os diáconos me chamaram e solicitaram que não retornasse. Tarde de domingo, 19 de maio, preguei na rua e me chutaram da rua. Manhã de domingo, 26 de maio, preguei numa campina e soltaram um touro acabando com o culto. Manhã de domingo, 2 de junho, preguei longe na saída da cidade. Fui expulso da estrada. Tarde de domingo, 2 de junho, preguei em um pasto e 10.000 pessoas ouviram o meu sermão. Essa é a determinação de um soldado. Você me bota para fora, mas você não tira do ministério. Você me proíbe de vir aqui, mas você não me proíbe de pregar. Você não me dá oportunidade aqui, mas eu vou encontrar um lugar para fazer a obra de Deus. E ele vai encontrar longe da cidade um pasto. 10.000 pessoas vão ouvir John Wesley. Esse homem se tornou o fundador da maior igreja do seu tempo. Glória a Jesus. Primeiro conselho de Paulo: sofra como um soldado. Mas para a gente não achar que pode correr de qualquer jeito, ele tem um segundo conceito, um segundo princípio, agora com uma nova metáfora. Ele fala do soldado e depois ele vai falar do atleta, mas ele diz assim: corra segundo as regras. Paulo mostra a vida cristã como uma corrida em mais de um texto. 1 Coríntios capítulo 9, ele diz também que nós estamos numa corrida. Mas ele diz, há muita gente correndo, mas corra de maneira a alcançar o prêmio. Eu não sei se você já viu na televisão a transmissão de grandes eventos de corrida, como a Maratona de São Silvestre. Lá na frente estão os quenianos e os corredores profissionais. Depois vem aquele segundo grupo da turma que treina pesado, mas não chegou lá ainda. E depois vem outros, vem outros, vem outros. Aí lá no fim, tem gente vestida de super-homem, de mosquito da dengue. Tem gente vestida de borboleta, tem gente... Eles estão na corrida, mas eles não estão ali para ganhar o prêmio. Eles estão ali só para correr, para aparecer, para sair na televisão. Tem gente que corre até fazendo embaixadinha com uma bola. Eles estão ali só pela festa. Eu não sei por que é que você está na corrida, mas Paulo está dizendo o seguinte: se é para correr, corra para ganhar o prêmio. Saia da turma do mosquito da dengue e vá lá para os blocos dos quenianos, disputar com eles, porque nós estamos na guerra e na corrida para alcançar o prêmio. Nós precisamos alcançar esse prêmio. Porém, Paulo diz, nós precisamos correr segundo as regras.
Quer dizer que a questão não é só chegar, é como nós iremos chegar. Como nós iremos correr. E você precisa entender uma coisa. Quem escreve as regras não é quem corre. É quem matricula você na corrida. Quem dita as regras não é o corredor. É quem cria a corrida, é quem dita as regras. E há muitas regras para esta corrida, meu amado irmão. Já hoje à noite o pastor Osíris leu algumas regras da corrida. Você quer correr? Muito bem. Quer um prêmio? É isso que nós devemos fazer. Mas corra segundo as regras. Não vale pegar atalho. Não vale puxar o tapete de quem está na frente. Não vale subir nas costas dos outros. Não vale dar rasteira no vizinho para não passar na sua frente. Envolvendo as regras, há uma série de preceitos morais para aqueles que querem ser obreiros do Senhor. E nós precisamos então cumprir essas regras. Porque quem não correr segundo as regras será desqualificado. Paulo diz, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Correr tanto, e no final não receber coroa não vale de nada, meu irmão. Não vale de nada. Não vale de nada. Tem gente às vezes tropeçando em coisa tola, se enganchando no caminho em coisa que não leva a lugar nenhum. Nós temos uma corrida, essa corrida não é fácil. Tem hora que a ladeira é alta, meu irmão, e haja perna. Tem hora que o vento é forte, empurra para trás, e você fica lutando, e parece que não sai do lugar, mas no nome do Senhor Jesus, eu vim aqui nesta noite para lhe dizer, seja um atleta comprometido com o esforço, seja um atleta comprometido com a disciplina, seja um atleta comprometido com a carreira, mas não quebre as regras do Senhor, corra segundo as regras para alcançar o prêmio que Ele estabeleceu para cada um de nós. Paulo diz que os atletas do seu tempo corriam para alcançar uma coroa corruptível. É mais corruptível do que você avalia. Porque atletas no tempo de Paulo ganhavam uma coroa de louros. Louro, sabe aquela folha que bota no feijão? Louro. Fazia-se uma coroa dela e era o prêmio do atleta, porque a maioria dos atletas eram escravos. Mas até hoje guardou-se os louros da vitória como um símbolo de uma corrida. Tinha gente que acordava cedo, ralava muito para ganhar os louros da vitória. E Paulo está dizendo, a nossa coroa não é de louro, não. Ela é de ouro. Ela é de glória. Ela é de recompensa. E se nós estamos olhando para esta coroa, precisamos correr segundo as regras, porque o prêmio, Paulo diz, não é só para quem chega, mas é para quem tem a fidelidade durante a corrida. Na década de 1980, o homem mais rápido do mundo, antes desse tempo que o Bolt tomou todas as medalhas, era um americano chamado Carl Lewis, o homem mais rápido do mundo. Várias medalhas de ouro, olímpicas e tudo mais. Mas numa corrida, nos Jogos Olímpicos de 1988, um canadense chamado Ben Johnson, correu mais do que Lewis. Correu mais do que todo mundo. Quebrou o recorde mundial dos 100 metros. E ganhou a medalha de ouro. Recebeu uma ordem do Canadá como o atleta do ano. Saiu nas revistas. Foi considerado um homem extraordinário. E ele disse que o seu recorde duraria 100 anos.
durou 2 dias. Porque foi descoberto no exame antidoping que ele tinha feito uso de anabolizante. Perdeu as medalhas, perdeu o respeito de todos e perdeu a sua vaga para correr nas próximas corridas. Pelo amor de Deus, corra segundo as regras, meu irmão. Corra segundo as regras. Porque tem gente que parece que está lá na frente. Tem gente que parece que está passando de todo mundo. Tem gente que parece que está melhor do que os outros. Mas não interessa se ele chega na frente, interessa é se ele é fiel para receber a coroa que aquele que prometeu vai nos dar. Nós não fomos chamados simplesmente para correr, mas somos chamados para correr segundo as regras. Então não perca o que Paulo está dizendo. Primeiro, sofra como um soldado. Segundo, corra segundo as regras. Mas ele ainda tem uma última metáfora que ele fala do lavrador que trabalha. Ora, é impossível ser lavrador sem trabalhar. Se você é lavrador é porque você trabalha nisso. A ênfase de Paulo, na realidade, está no trabalhar, que é uma palavra para trabalhar duro. Paulo não está dizendo simplesmente trabalhe, ele está dizendo trabalhe, se esforce, dê o seu melhor, trabalhe duro como um lavrador, sabendo que você vai ser o primeiro a participar dos frutos. Há uma regra muito clara na Bíblia Sagrada, que Paulo diz que ela é tão séria que ele já começa dizendo assim: não se engane. Deus não deixa ninguém zombar dele nisto. Deus não deixa que ninguém passe a perna nele nisto. O que o homem semear, isso ele colherá. É uma regra que não falha, não falha. Se você planta, você colhe. Se você planta pouco, você colhe pouco. Se você planta muito, você colhe muito. Se você planta feijão, você não vai colher milho, nem que você faça uma campanha de oração de 21 dias, não vai dar certo. Porque é uma regra que a Bíblia diz que Deus jamais vai permitir que seja quebrada. O que você planta, o que você coloca no solo e aduba, é isso que você vai colher. Então há uma frase que eu gosto do John Stott, que ele diz: quem decide como será a colheita não é quem colhe, é quem planta. Quem planta é que decide como será a colheita. Se planta bem, colhe bem. Se planta muito, colhe muito. E Paulo diz: o lavrador que trabalha duro, esse é o primeiro a colher os seus frutos. Muitas vezes o apóstolo Paulo vai falar sobre plantar para colher, plantar no ensino para colher bens espirituais, plantar na disciplina para colher resultados espirituais. E o trabalhador, ele é digno do seu trabalho, do seu fruto. O trabalho do pastor é um trabalho digno. Alguém acha que pastor é uma vida mansa, que não faz nada. Mas não é assim que Paulo define. Ele diz: seja um lavrador, mas seja um lavrador que trabalha duro. Duro porque você vai ser o primeiro a receber os frutos, participar dos frutos. A prioridade é para aquele que trabalhou duro. E não para aquele que não trabalhou nada, ou para aquele que não fez nada. Preste atenção, uma coisa que é muito importante que o apóstolo Paulo diz: você vai colher no ministério os frutos que você plantou. Tenha cuidado para você plantar corretamente, porque você vai colher disso. Tem coisa que nasce rápido. Você já deve ter visto menino na escola fazendo experiência, bota feijão, molha, 2, 3 dias depois já está o brotinho ali.
Mas tem árvore, meu irmão, que demora. Diz que quem planta tâmaras não come do fruto dela. Porque ela demora décadas para dar o seu fruto. Mas é certo que o que você plantar, você vai colher. Pode não ser em uma semana, pode não ser em um mês, pode não ser em um ano, pode não ser nem em 10 anos, mas é certo que você vai colher o que você plantar. Agora tem uma coisa: trabalhe para você ter os seus frutos, não queira colher os frutos dos outros. Porque tem uns inteligentes por aí que quer pegar as mangas dos outros, quer colher os frutos dos outros, quer passar na colheita dos outros e pegar o que eles plantaram. Não, o trabalhador deve trabalhar duro para ele colher daquilo que ele plantou, daquilo que ele semeou. Com essas 3 analogias, o apóstolo Paulo quer dizer uma coisa, queridos. O soldado se esforça, mas ele sabe que a vitória chegará. O atleta corre segundo as regras, mas ele sabe que recebe uma coroa. O lavrador trabalha duro, mas ele sabe que vai receber o seu fruto. O soldado sofre com obstinação para agradar o seu recrutador. O atleta segue as regras para não ser desclassificado. E o lavrador trabalha duro para ter a sua parte. Mas todos eles têm a certeza que o resultado chegará, porque Deus é fiel na vida daquele que cumpre aquilo que Ele estabeleceu. A recompensa para o serviço para Deus, a recompensa para o trabalhador que faz a obra de Deus com dedicação, persevere até o fim. Seja um soldado que cumpre bem as suas ordens, seja um atleta que corre segundo as regras, seja um trabalhador que faz o seu trabalho incansavelmente, porque nós colheremos o resultado daquilo que nós vamos fazendo ao longo desta carreira. Pastor, mas tem umas coisas aí que eu não entendi, eu não sei como é que eu vou aplicar na sua vida. Timóteo devia ter umas dúvidas também, mas para fechar, Paulo diz assim: se você tiver dificuldade em entender isso, pergunte ao Senhor Jesus que Ele vai lhe dar compreensão. Eu sei, tem hora que a gente fica perguntando: mas Jesus, por que é que a minha luta é desse jeito? Senhor, por que é que o Senhor me deu essa semente que demora tanto para colher fruto? Deus, por que é que a minha corrida parece que tem mais regra do que as dos outros? Mas no nome do Senhor Jesus, eu venho aqui nesta noite para lhe dizer, meu amado irmão, faça aquilo que está determinado para você com alegria. Cumpra o seu ministério com alegria. Porque aquele que alistou, aquele que lhe matriculou na corrida, e aquele que lhe deu a semente para plantar, ele se responsabiliza para dar o resultado no ministério que você vai, durante esses anos, semear, correr e lutar para alcançar o resultado. Aplique esses conselhos à sua vida. Aplique esses conselhos ao seu ministério. E quando chegar no céu, você vai dizer a Paulo que deu certo. Você vai encontrar Paulo lá e dizer: Paulo, obrigado pelos conselhos que o Senhor mandou lá pelo pastor Kleber, porque deu certo, a corrida foi boa, a colheita foi suficiente, e aqui está a minha coroa, que eu recebi, aleluia. Fortifique-se na graça e ponha estes conselhos em prática na sua vida. Você será grandemente abençoado pelo Senhor. Que Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus, eu agradeço por esta oportunidade. Glória a Deus. Que palavra gloriosa. Deus abençoe a vida de cada um dos obreiros. O Senhor é